Bom, boa tarde, boa noite. Então, meu nome é Alberto, sou professor de física. Eu vou falar um pouquinho sobre o uso de simuladores nas aulas de física. Ou seja, tentar fazer com que a matemática se torne um pouco mais fácil e mais atraente. Ou seja, a gente usa a matemática, que é uma linguagem um pouco diferente do alemão e do português, mas que também tem o seu lado, vamos dizer assim, o seu lado bonito da coisa. Então, lá no terceiro ano do ensino médio, eu trabalho a parte de ondas. Né? A gente fica meio ano trabalhando com ondas. Né? E para introduzir o assunto de ondas, a gente começa normalmente com o pêndulo. E o pêndulo, ele nos dá um movimento harmônico simples, ou seja, um movimento oscilatório de vai e vem. Então, a primeira atividade que eu costumo levar para a sala é levar um pêndulo simples desses aqui, né? Com ele eu consigo demonstrar tranquilamente esse movimento de oscilação, né? Tanto que lá no começo, né, o tempo do Galileu, o Galileu usava o pêndulo até como medidor de tempo, né? Então, e usando o pêndulo, tu já consegue demonstrar o que é um movimento oscilatório, um movimento de ida e volta, né? E em cima disso, depois a gente vai começando a trabalhar a questão de equações que representa esse movimento. Né? A equação mais simples, né? A equaçãozinha mais simples que é o período do pêndulo, que é a equação que aparece ali, né? Então, notem que ali nós temos apenas uma variável, né, que é o comprimento do pêndulo que eu posso... Não vai aparecer lá. Eu posso alterar, que é o L, né? Ou seja, o valor do G, que é a gravidade, tu não pode mexer, né? Então, tem possibilidade de mudar o comprimento desse pêndulo aqui. Então, essa atividade aqui tu pode medir. Evidentemente, eu não consigo medir o tempo de uma oscilação, que é o tempo que eu solto aqui, ele vai e volta. É um tempo muito pequeno. Mas o que a gente faz? A gente conta 10 oscilações e consegue achar o tempo, e ele fecha muito com o tempo calculado ali, que é o período. Né? Bom, mas... Aí a gente começa depois. Então, além desse pêndulo físico, existem simuladores, existem coisas prontas que a gente pode usar. Então, um deles, por exemplo, aqui, por exemplo, tem um site ali que é um site que eu tinha colocado ali, que eu falo bastante para os alunos, o PHET, né, que é um site de uma universidade dos Estados Unidos, né, que ela disponibiliza várias simulações prontas. Ou seja, na verdade, tu não tem como levar para a sala de aula, mas tu leva a simulação, né? O que ela tem de vantagem? Ou seja, em relação ao pêndulo aqui. A vantagem que ela tem, eu posso, por exemplo, tirar a gravidade. E no caso aqui eu não consigo tirar. Então aqui eu solto esse pêndulo aqui, eu tenho o ângulo. Então ele vai apresentando o movimento oscilatório. Eu posso mostrar um cronômetro aqui. Aí ele já vai me marcar o tempo, que é o período, ou seja, o tempo de uma oscilação. Então, 2,8 segundos. Eu posso mudar a gravidade, ou seja, eu posso mudar o planeta, né? Então, se eu colocar o planeta Júpiter, sabe que o planeta Júpiter tem uma gravidade maior. Então, vamos reiniciar aqui. Então, o período já foi para 1,7. Se eu for para a Lua, o que vai acontecer com o período? A Lua, a gravidade é menor. Então, o período de oscilação vai ser maior. Mas a grande vantagem aqui, além de fazer isso, claro, tu vai poder mudar o comprimento, né? Mudando o comprimento, tu vai conseguir... Não parar isso aqui, né?
Mudando o comprimento, eu consigo mostrar que o período vai mudar também. Mas se eu colocar a gravidade zero, é uma pergunta que eu faço para os alunos, o que vai acontecer? Por que o pêndulo fica oscilando? Existe uma força de gravidade que vai fazendo essa oscilação. Mas e se a gravidade fosse zero, o que ia acontecer? Bom, se a gravidade é zero, vamos supor assim, ele está parado aqui, eu vou iniciar, ele não vai sair do lugar, porque não tem nenhuma força que vai estar puxando. Mas se eu fizer o seguinte, eu vou colocar uma gravidade aqui, ó. Coloquei gravidade, ele começa a oscilar. E se ele está oscilando e colocar uma gravidade zero, o que vai acontecer? Ele vai continuar oscilando, ou seja, ele não vai parar, ele vai fazer um movimento circulatório, né? E daí tu não tem mais nenhuma força que puxa ele de volta. Seria a mesma coisa se eu soltar um objeto aqui para cima, se não tivesse gravidade, ele ia infinitamente embora. Bom, então esse é uma possibilidade de uso, né? Vou voltar para cá. Então o site aqui é PHET, é da Universidade de Colorado. Agora eu fiz. E tu pode pegar, copia na tua máquina a simulação e usa em sala de aula. Nem sempre vai funcionar, porque se tu tiver internet na sala de aula, é mais fácil de fazer funcionar. Bom, aí, a partir daí, nós entramos nas equações, ou seja, as equações que descrevem esse movimento, né? Então, tem equações para posição, tem equações da velocidade, tem equações da aceleração. Se tu olhar assim, as equações, elas assustam, ou seja, então, a simulação, ela ajuda a entender isso ali. E para isso, eu uso um outro programa de simulação aqui. Vou deixar aqui assim. A gente volta ali. Que é o Modelos. O Modelos, ele tem uma vantagem em relação àqueles os simuladores que são já prontos, ou seja, em que tu entra com a equação e tu vai criando a tua simulação, ou seja, tu não faz a programação, mas ele tem a chance de tu entrar com a fórmula, tem um campo aqui, tu vai entrando com as fórmulas e daí tu vai montando a simulação. Eu vou mostrar umas que eu tenho pronta aqui, porque senão tem que abrir umas aqui. Então, por exemplo, essa simulação aqui, eu entrei com as três equações que eu mostrei para vocês antes ali, ó. A equação do x, a equação da velocidade e a equação da aceleração, né? Aí aqui embaixo tu consegue visualizar também a oscilação, ou seja, consegue visualizar o movimento oscilatório, né? Então ali, ó, tu gera um gráfico e ao mesmo tempo tu está gerando aqui, ao momento que eu faço isso aqui, ó, esse objeto ele vai marcando sobre um eixo x posições, né? Que vai de um ponto menos até um ponto mais. Então isso tu consegue visualizar aqui. E no gráfico ali, no gráfico que aparece ali, então três ondas, porque são ondas seno ou cosseno. Então tu vai ter pena que eu não consigo aqui mostrar isso. Agora apareceu aqui. Então aqui, ó, o meu limite para o x é de menos 20 até mais 20. Aí eu tenho assim, ó. Então essa linha aqui, essa linha que é o azulzinho ali, ele vai me dar o valor do x.
Então, tu tem um x máximo aqui. Quando o teu x é máximo, essa linha vermelha é velocidade. A velocidade vai estar marcando 0. Agora, teu x é máximo, quanto vai estar a aceleração? A aceleração vai estar no máximo, só que ela vai estar apontando no sentido oposto, negativo, né? Então, aqui tu tem... aí, quando tua posição é 0, nesse ponto aqui, a linha que é a velocidade, ela é máxima. Então, tu consegue fazer uma análise toda. Por exemplo, o objeto aqui ele tem que parar. Se ele parar aqui, então tu tem velocidade 0. Aí, quando ele está aqui, ele está com a velocidade máxima. Então, tudo isso tu consegue visualizar em cima desse gráfico ali. Então, o aluno calculando, por exemplo, ele pegando aquela equação lá em cima, ele vai calcular aqui, ele vai achar um ponto só para o x. Aqui o programinha ele calcula a cada 0,1 segundo. Então, para 1 segundo ele calcula 10 pontos, né? Então, isso faz com que ele gere esse programa ali, né? E a vantagem aqui, tu quer repetir, ou tu pode... Então, aqui eu deixei ele tocar sempre, então, mas seria então a possibilidade de utilizar esse programa que foi construído por um professor de Portugal, Vítor Deodoro, que é o nome do cara, né? Então, e a chance que eu não sei se os alunos, eu sempre falo para eles, copiam, usem, mas não sei se eles realmente usam em casa, né? Mas a gente mostra na sala de aula. Então, ele tem várias possibilidades, tem outras simulações que eu vou abrir mais uma só para mostrar. Ver se tem um movimento circular. Na verdade, pode... Então, na verdade, quem está criando aqui tu está fazendo uma comparação também com o movimento circular, a função seno, cosseno. Então, quem cria essas animações é o professor, é o aluno, né? Ele não vem, essas coisas não vêm pronta. Eu tenho um programinha, mas tu tem que fazer a coisa acontecer, né? Então, é uma maneira diferente de tu aprender a entender, ou seja, as equações, né? Então, que nem aqui eu estava falando das equações ali. A gente trabalha essas 3 equações, mas se tu vai calcular, tu vai substituir o tempo aqui, tu vai ter uma variável só, vai ter um ponto para o x, mas aí o programa te calcula vários pontos ao mesmo tempo. E uma das funções, por exemplo, o que seria um software voltado ao ensino? Eu apresentei 2 aqui, né? O Modelos, que é um software para o ensino, e aqueles outros também, do PH, também são, né? Então, ele tem que realizar cálculos numéricos baseados em equações e dados especificados pelo usuário. Ou seja, no caso, o usuário consegue manipular, esse aqui principalmente, né? Apresentar os resultados na forma de gráficos e tabelas, né? Então, esse aí tranquilamente faz. Tu pode fazer animações, né? Fazer medida. Então, são atribuições que um software voltado para o ensino deverá apresentar, né? Aqui eu peguei antes, aquela simulação, eu considerei um período de 8 segundos, que é o tempo de uma oscilação para ele do menos 0,2 até o mais 0,2. E esse período tu consegue visualizar tranquilamente no... Vou só abrir de novo ligeiro aqui para... Aqui, então, ele vai te dar o tempo no eixo horizontal aqui. Então, aqui está marcado o tempo de uma volta, que é o tempo que ele saiu aqui, foi voltou até no ponto mais baixo e está aqui.
Então, os 8 segundos estão representados aqui. Então, ele está descrevendo o que as equações estão colocando, né? Então, esse é o software, ele também é gratuito, só precisa fazer cadastrar teu e-mail ali, tu copia ele e instala na tua máquina, né? Bom, só para encerrar aqui, ó, na aula nesses dias, até da turma do Daiano ali, né, que é o menino que está fazendo as gravações ali, ele filmou uma aula em que nós falamos um pouco sobre as leis de Newton, né? E é uma coisa que eu acho interessante, no tempo que eu sou professor, eu nunca tinha feito isso, né? Ou seja, a gente também não faz isso se gravar e para ver como é que a gente trabalha, né? Ou seja, para ver a gente dando aula, né? Então, eu só vou mostrar um pouquinho para não alongar aqui o tempo também, né? Então, a gente usa assim, fazendo uma parte de uma introdução teórica ali. O que nós sabemos sobre a força de atrito? Ela é uma força que se opõe ao movimento. Então nós temos assim aqui o gráfico que representa a força necessária para começar o movimento. Eu pergunto assim, quantos newtons são necessários para começar esse movimento ali? 20. 20. Ó, aqui, enquanto essa linha está subindo, o objeto ou o móvel está parado. Então a força mínima, qual é a força mínima? 30 newtons, ou seja, então 30 newton é a força mínima. Depois que tu atingiu o 30 newton, que é a força mínima, tu pode fazer uma força menor para continuar o movimento. Então nesse caso aqui, ó, tem um bloquinho aqui, a massa dele não importa. Vamos supor que a massa seja 8 kg. Aí tem alguém puxando com 25 newtons. Sim. Esse objeto, se ele está parado, ou seja, a velocidade inicial dele está 0. Se ele está parado, ele vai sair do repouso ou não? Não vai. Não vai. Porque a força mínima necessária que nós colocamos aqui é 30. Então, aqui ele vai continuar parado. Então, o que surge aqui, ó? Mas se tem uma força só, ele ia continuar em movimento. Mas nesse caso surge o quê? Uma força de atrito. Que é uma força contrária. E quanto vale essa força de atrito aqui? Quanto vale o FAT ali? FAT é o I vezes a força normal. Mas nesse caso aqui, ó, quanto vale o FAT? Tem que saber o Mi. Não precisa saber o Mi. Não precisa saber o Mi. FAT é 30? Não precisa. O FAT, ele vai crescendo à medida que a força vai crescendo. Então aqui se é 25 a força, o FAT também é 25 Newton. Porque o objeto está parado, 25 newtons. Eu sabia dessa. A força de atrito, a gente chama isso aqui força de atrito estática. Então enquanto o objeto está parado, tu tem uma força de atrito que vai crescendo. Ela vai mudando conforme eu vou aumentando a força. Quando ele chega no 30, aí começa o movimento. Aí sim, a força de atrito... Eu vou adiantar um pouquinho aqui para... A força F vai acelerar. Quando a gente vai ver o simulador, ou ele está parado, Vamos ver a velocidade muda conforme vamos ver a ação e reação. o simulador ali. Então, a ideia era uma introdução teórica e depois parte para usar o simulador para tentar justificar isso. Então, esse também é um simulador do site aquele do PHET, né? Então, para a gente trabalhar as leis de Newton, primeira e a segunda lei, principalmente a primeira lei, para entender ela, né?
é bem interessante usando esse sisteminha de força ali, né? Eu tenho uma situação aqui, nenhuma força aplicada. Eu marquei, vamos botar a soma das forças, valores. Vamos supor aqui que eu coloque uma força para a direita. O que está acontecendo? Só tem uma força aplicada. Aqui nós temos uma situação sem atrito, ó. Não tem atrito aqui. Essa graminha é uma mera ilustração, mas não é para ter atrito. Então, se eu iniciar aqui, o que vai acontecer? Vamos ver. Ele vai se deslocar, né? Só tem uma força para a direita, vai ter um movimento para a direita. E essa força para a direita, nós sabemos que ela é positiva, né? Se eu colocar uma força para a esquerda agora, nesse caso aqui, ó, eu tenho duas forças iguais. Vai zerar. Ou seja, a soma das forças deu zero. Vai ter movimento? Não. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Eu coloquei uma força maior para a direita. Agora tem movimento. E se eu zerar de novo a força? Vou botar uma outra força igual. Zerei a força. Vai continuar em movimento. Por que continua em movimento? Por causa da primeira lei de Newton. Exatamente, por causa da primeira lei de Newton. Tu já estava em movimento, mesmo que a soma das forças dê zero. Bom, então, porque a primeira lei de Newton não é tão simples para entender, né? Porque a gente não entende, a gente sempre pensa que precisa ter força para ter movimento, né? Então, através dessa simulação dá para ilustrar que tu não precisa ter força para ter movimento. Se tu está em movimento, se zerou a força, tu continua em movimento. Bom, eu acho que já deu para dar uma noção daquilo que eu quis colocar ali, e seria mais ou menos isso, então.